Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 1, fazendo a correção das questões 9 e 10, que foram questões retiradas da prova do Enem da edição de 2019, ok? Bem, essas questões estão na página 3, tá? E a primeira delas traz pra gente um texto de Manuel Bandeira, cujo título é Biografia de Passárgada. Bem, vamos fazer a leitura juntos? Quando eu tinha meus 15 anos e traduzia na classe de grego do Dom Pedro II a Ciropédia, fiquei encantado com o nome dessa cidadezinha fundada por Ciro, o Antigo, nas montanhas do sul da Pérsia, para lá passar os verões. A minha imaginação de adolescente começou a trabalhar, e vi Passárgada e vivi durante alguns anos em Passárgada. Mais de 20 anos depois, num momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente este grito de evasão: vou-me embora pra Passárgada. Imediatamente senti que era a célula de um poema. Peguei do lápis e do papel, mas o poema não veio. Não pensei mais nisso. Uns 5 anos mais tarde, o mesmo grito de evasão nas mesmas circunstâncias. Desta vez, o poema saiu quase ao correr da pena. Se há belezas em vou-me embora para Passárgada, elas não passam de acidentes. Não construí o poema, ele construiu-se em mim, nos recessos do subconsciente, utilizando as reminiscências da infância. As histórias que Rosa, minha ama seca mulata, me contava, os sonhos jamais realizados de ter uma bicicleta e etc. Bem, vamos ao enunciado da questão. Num primeiro momento, eu já vou adiantando para vocês que esse texto, na verdade, explica um pouco da concepção de um dos poemas mais conhecidos de Manuel Bandeira, cujo título é Vou-me embora para Passárgada. O aluno que não conhece esse poema, que nunca fez a leitura desse poema, pode num primeiro momento ter algum estranhamento em relação ao texto aqui da questão 9. No entanto, essa questão é uma questão considerada de nível fácil da prova do Enem. Porque o próprio enunciado é uma questão de leitura e de interpretação de texto, Porque o próprio enunciado da questão já vai te dar as informações necessárias para que você compreenda esse texto e para que você consiga buscar nele a informação necessária para matar essa questão e chegar ao gabarito, ok? Bem, então vejam que o enunciado diz assim, o texto é um depoimento de Manuel Bandeira a respeito da criação de um de seus poemas mais conhecidos, ou seja, o enunciado da questão já te explica o conteúdo do texto. Então, para quem não entendeu, para quem não percebeu, para quem não conseguiu fazer as conexões necessárias, para quem não conhece o poema Vou-me embora para Passárgada, o enunciado já esclarece, tá? Já traz para vocês todas essas informações. Então, de acordo com esse depoimento, fazer poético em Vou-me embora para Passárgada acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional, decorre de uma inspiração fulminante no momento de extrema emoção, ratifica as informações do senso comum de que Passárgada é a representação de um lugar utópico, resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de seu envolvimento com a literatura grega, ou remete a um tempo da vida de Manuel Bandeira marcado por desigualdades sociais e econômicas. Bem, vamos voltar ao texto, que a gente vai encontrar essas informações. Vamos lá. Imediatamente, isso já no segundo parágrafo, imediatamente senti que era a célula de um poema, tá? Então esse pensamento dele, ele já imediatamente sentiu que era a célula, o início de um poema. Peguei do lápis e do papel, mas o poema não veio. Então o poema veio imediatamente? Ele sentou, teve a inspiração, escreveu o poema na primeira vez? Não. Ele pegou papel, caneta, lápis e papel, mas o poema não veio. Então não foi imediatamente. Então a gente já elimina a letra B, tá? O poema não decorre de uma inspiração fulminante num momento de extrema emoção. Muito pelo contrário.
né? Ele sente que aquilo ali pode se tornar um poema, pega, né, o lápis e o papel, mas o poema não vem. Continuando, uns 5 anos mais tarde, olha quanto tempo depois, o mesmo grito de evasão nas mesmas circunstâncias. Dessa vez o poema saiu quase ao correr da pena. Então dessa vez funcionou, tá? Dessa vez o poema saiu. Pena aqui é sinônimo de caneta mesmo, tá, gente? Saiu quase que no correr da pena, ou seja, saiu quase que imediatamente. Dessa segunda vez. Então não foi uma inspiração, né, imediata, não foi algo imediato, tá? Fulminante, como aparece na letra B. Se há belezas nesse poema, né, Vou-me embora para Passárgada, elas não passam de acidentes. Não construiu o poema se construiu em mim, nos recessos do meu subconsciente, utilizando também as memórias da minha infância, as reminiscências da minha infância, né, tudo aquilo que vinha, né, as suas lembranças, né, da infância, tá? Com isso a gente chega à conclusão de que o gabarito está na letra A, ou seja, o poema acontece esse fazer poético, né, acontece de maneira progressiva. Por que progressiva, gente? Foi acontecendo aos poucos. Ele mesmo diz que o poema foi se construindo, não é isso que ele diz? Não construir o poema, ele se construiu em mim, tá? Então, a construção desse poema, né, se dá de maneira progressiva, tá? Natural e pouco intencional. Por que pouco intencional, gente? Porque ele não construiu o poema se construiu nele. Por que natural? Porque ele mesmo diz aqui no segundo parágrafo, né, que se há belezas nesse poema, elas são acidentais. Acidental se opõe a intencional. Aconteceu de maneira progressiva, natural, tá? E não intencional. Beleza? Com isso, gabarito, então, letra A, tá? Vamos dar uma olhadinha nas outras opções. A B a gente já descartou. Letra C, ratifica. Ratificar é confirmar as informações do senso comum. Que informações do senso comum são essas? Não estão colocadas aqui no texto, tá? Não é sobre isso, né? O texto não trata sobre não trata dessas informações do senso comum, né? De que Passárgada seria um lugar utópico, né? Isso não foi explorado aqui no texto. Letra D, e não é nisso, né, que consiste esse fazer poético, tá? Resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de seu envolvimento com a literatura grega. A gente pode dizer que o fazer poético aqui deste poema, né, do Vou-me embora para Passárgada, está relacionado, né, às lembranças que o poeta traz ali da sua infância. Isso fica evidente no último trecho ali do texto, né, em que ele lembra das bicicletas, das dificuldades e tudo mais, da sua ama de leite. Então, está relacionado sim às suas lembranças, ao seu envolvimento com a literatura grega, que permitiu que ele tivesse acesso, né, a esse conhecimento, que ele conhecesse esse lugar, que ele soubesse da existência, né, de Passárgada e de sua história. Mas não isso não é o resultado desse fazer poético, não é disso, né? O fazer poético de Vou-me embora para Passárgada não resulta apenas disso, resulta de um processo progressivo, natural, espontâneo, tá? E tudo mais, tá? Então a letra D traz aqui sensações, lembranças, né, o seu envolvimento com a literatura grega que contribuíram, mas não foram, né, mas não resultam, né, mas o fazer poético não resulta disso, não há essa relação. E na letra E, remete a um tempo da vida de Manuel Bandeira marcado por desigualdades sociais e econômicas. O texto também não traz. A gente pode pensar aí nessas desigualdades sociais, econômicas, quando ele relata ali algumas dificuldades, lembranças da sua infância, mas o fazer poético também não se resume a isso, tá? Bem, então, gabarito aqui, letra A.
Vamos para a questão 10? A questão 10 traz um texto cujo título é A Porca e os 7 Leitões. É um mito que está desaparecendo. Pouca gente o conhece. É provável que a geração infantil atual o desconheça. Em nossa infância, o botucatu ouvimos falar que aparecia atrás da igreja de São Benedito. Em nossa infância, em Botucatu, eu li o Botucatu, né? Em nossa infância, em Botucatu, ouvimos falar que aparecia atrás da igreja de São Benedito, no Largo do Rosário. Aparece atrás das igrejas antigas. Não faz mal a ninguém. Pode-se correr para apanhá-la com seus bacurinhos, que não se conseguirá. Desaparecem do lugar costumeiro da aparição, a qual só se dá à noite, depois de terem cumprido a sina. Em São Luís do Paraitinga, informaram que se a gente atirar contra a porca, o tiro não acerta. Ninguém é dono dela e por muitos anos apareceu atrás da igreja de Nossa Senhora das Mercês, na cidade onde nasceu Oswaldo Cruz. Tá? Então, como a gente percebe, esse é um texto aqui que faz parte do folclore nacional, que trabalha aqui com algumas lendas, alguns mitos, tá? Aqui dessa região aí de Botucatu, tá? Que é aqui a história da porca e dos seus 7 leitões, né? Então, é uma lenda aqui de que ela aparece, né? Em determinadas ocasiões, atrás da igreja, que ninguém consegue encontrá-la e tudo mais, ninguém consegue persegui-la, né? E tudo mais. Vamos ao enunciado? Os mitos são importantes para a cultura porque, entre outras funções, auxiliam na composição do imaginário de um povo por meio da linguagem. Esse texto contribui para o patrimônio cultural. Por quê? E aí a gente tem letra A. Preserva a história da tradição oral, confirma a veracidade dos fatos narrados, identifica a origem de uma história popular, apresenta as diferentes divisões sobre a aparição, reforça a necessidade de registro das narrativas folclóricas. Mais uma vez a gente vai ficar com a letra A de gabarito, né? Gente, vamos reler aqui o enunciado? Os mitos são importantes para a cultura porque, entre outras funções, auxiliam na composição do imaginário de um povo por meio da linguagem. Esse texto contribui com o patrimônio cultural brasileiro justamente porque ele preserva uma história de tradição oral. A gente sabe que os mitos, as lendas, né, vêm de uma tradição oral, são muito antigos, né? Muitos deles derivam de uma época em que pouquíssimas pessoas eram escolarizadas, alfabetizadas, e que a cultura, né, era justamente transmitida oralmente. E aí, no momento em que a gente passa esses textos, né, que trabalham com os mitos, com as lendas, né, de uma determinada cultura, a gente está o quê? Preservando a identidade, né? Há uma preservação aqui de um legado, de uma cultura, né, de um determinado povo, tá? Então, por meio do texto escrito. Então, na verdade, esse texto preserva uma história de tradição oral por meio da escrita, tá? Letra B. Confirma a veracidade dos fatos narrados? Obviamente que não, né, gente? A gente não tem... inclusive, isso aqui é uma lenda folclórica, né? Então, não há como confirmar a veracidade desses fatos. Trata-se de uma lenda. Letra C. Identifica a origem de uma história popular. Sim, esse texto até identifica a origem. Não a origem, né? Esse texto até traz a relação ali do local, do povo, né, que perpetua essa lenda, essa história, essa narrativa, tá? Então ele não identifica a origem dessa história popular. E mais do que isso, a gente não pode marcar a letra C, porque, voltando ao enunciado, esse texto contribui com o patrimônio cultural brasileiro. Não é por identificar a origem de uma história popular, isso nem é feito aqui de maneira profunda, né? A gente apenas tem menção aqui a uma região, a um local, que não o que não é identificar a origem dessa história, tá? Na letra D, apresenta as diferentes visões sobre a aparição. Não é isso, né, que faz com que o texto contribua contribua com o patrimônio cultural brasileiro,
Além do mais, a gente não tem aqui diferentes visões da história popular, a gente tem uma única visão, tá? Que é aquela perpetuada pela lenda, né? E por fim, letra é aquela perpetuada pelo povo, né, que acredita nessa lenda. E por fim, letra E, reforça a necessidade de registro das narrativas folclóricas. Esse texto também não é um texto que na verdade, esse texto ele registra uma narrativa folclórica, mas ele não reforça. O objetivo dele aqui não é reforçar a necessidade de registrar essas narrativas folclóricas, embora ele seja um registro. Então tomem muito cuidado com isso, né? Embora ele seja um registro da narrativa folclórica, ele não está aqui para reforçar a necessidade de se fazer isso, tá? E também não é por isso, não é essa contribuição que ele traz para o patrimônio cultural brasileiro, ok? Bem, essas duas questõezinhas, gente, foram questões de leitura e de interpretação textual. A prova do Enem é uma prova que cobra demais dos candidatos a compreensão leitora, tá? Então, cuidado, tá? Com esse tipo de questão. Uma questão fácil, mas que às vezes pegam alguns alunos, tá? Então, exercitem essa habilidade leitora de vocês, de extração das informações do texto, tá? De que forma? Fazendo, refazendo as questões da prova do Enem, assim como a gente está fazendo aqui. É a melhor forma de se preparar para o exame, ok? Vamos ficar por aqui. Beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau, gente!